Graça e paz, família Livres em Cristo, boa noite a todos. Eu sou o presbítero Ronaldo Costa e estou aqui mais uma vez a pedido do nosso querido pastor para estar ministrando a poderosa palavra do Senhor. E essa palavra foi um presente de Deus para mim, foi um presente de Deus para a nossa congregação. E eu creio em nome de Jesus que Deus falará profundamente aos nossos corações nessa noite. Para isso eu convido a você, peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Gênesis 45, versículos 5 e 8. Versículo 5, apenas o versículo 5 e o versículo 8, que diz o seguinte: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 8, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Amém, queridos? Eu convido a você nesse momento a curvar a sua cabeça para nós estarmos orando ao nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Pai Santo, a Tua palavra foi lida, foi exposta aqui, Senhor, e é nessa palavra que nós nos apeguemos nessa noite. Pai Santo, em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que a Tua palavra tem o poder de transformar, de libertar, de curar, de salvar as nossas vidas, Pai. E nós dependemos do som da Tua voz que será ecoado nessa noite por meio da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que toda a voz da minha carne, toda a voz da minha natureza possa se calar, para que a voz do Teu Espírito, Deus, venha falar ao coração e à mente dos Teus filhos e filhas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, e que essa palavra, ela possa encontrar terrenos férteis nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, graças a Deus. Como eu bem disse no início, essa palavra, ela já foi ministrada aqui no ano passado. Deus me deu essa palavra e eu disse que foi um presente, porque foi justamente no dia do meu aniversário, Deus me deu essa poderosa palavra. E o motivo de eu estar ministrando essa palavra aqui mais uma vez foi por dois motivos. O primeiro foi pela confirmação do nosso Deus. O primeiro motivo foi pela confirmação de Deus para que eu ministrasse essa palavra mais uma vez, guiado e instruído pelo Espírito Santo. E o segundo motivo é porque talvez o propósito de Deus e os processos que você tem enfrentado te trouxeram para diante dessa transmissão, te trouxeram para diante dessa palavra. E sabe, queridos, muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus no meio das nossas tribulações, no meio das nossas dificuldades. Mas veja como Deus tem falado comigo e com você poderosamente todos os dias. Seja através dos ministros, seja através do nosso pastor, seja através do momento de oração, seja através desse culto. Deus, Ele tem falado poderosamente aos nossos corações, para que nós preparemos os nossos corações para qualquer nível de batalha que nós venhamos a enfrentar. E os processos que Deus usa para o cumprimento do propósito dEle e o cumprimento do nosso propósito, nem sempre serão fáceis, nem sempre serão amáveis. Muitas vezes serão acompanhados de lágrimas, serão acompanhados de dor, serão acompanhados de sofrimento. E talvez você se encontre nesse estado, nesse momento, passando por um processo terrível, passando por um processo amargo da parte do Senhor. E sabe, queridos, talvez seja uma porta de emprego que se fechou, talvez seja uma doença que se instaurou em algum amigo seu, em algum familiar seu, às vezes até em você mesmo. Talvez seja uma luta interna que você está enfrentando nesse momento. Então, Deus, Ele manifesta o seu propósito de várias formas, através dos processos que Ele põe sobre as nossas vidas. Deus, Ele usa de várias formas e maneiras. Ele usa de várias formas e maneiras para que o propósito dEle seja estabelecido. Quando nós olhamos para as Escrituras, olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que em momento algum, Jesus falou que no caminho até a eternidade não passaríamos por aflições.
Em momento algum ele disse que nós não passaríamos por aflição, mas muito pelo contrário. Ele disse: tenha bom ânimo, no mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Em momento algum Jesus nos poupa, em momento algum Ele oculta isso de nós, que nós não enfrentaríamos qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de aflição, algo que poderia nos machucar, algo que poderia nos ferir emocionalmente, fisicamente. Mas pelo contrário, o nosso próprio Mestre, o nosso próprio Jesus, Ele sentiu dores, Ele foi machucado, Ele chorou, e por vezes nós vemos que Ele se isolou para orar ao nosso Deus, para orar ao Pai, pedindo para que Deus desse forças para que Ele pudesse suportar todo o processo que haveria de enfrentar, para que então viesse a se cumprir todo o propósito de Deus na minha e na sua vida. Quando as situações não são boas, quando o momento mal chega, nós percebemos que toda aquela força que achávamos que tinha, ela vai embora e nada mais resta, senão um ser que depende exclusivamente do favor e da misericórdia de Deus. Sabe, queridos, o processo de Deus nas nossas vidas, ele tem essa finalidade, nos tornarmos cada vez mais dependentes do Senhor, dependente da graça dEle, dependente da misericórdia dEle. Nós sempre estamos ouvindo isso aqui, através da vida do nosso pastor, através da vida dos ministros, que todas as promessas estão condicionadas ao si. E entre o liberar da promessa e o si é que estão os processos de Deus. Que se pudéssemos escolher entre enfrentá-los ou não, com certeza eu e você, nós não enfrentaríamos. Com certeza nós não enfrentaríamos. Pois muito de nós optamos por fugir dos problemas, ao invés de enfrentá-los. Existe uma frase do nosso pastor, e o finalzinho da frase vai dizer o seguinte: problemas existem para serem resolvidos. E no complemento dessa frase, eu digo que problemas existem para serem resolvidos, e os processos existem para serem vividos. Os processos de Deus na nossa vida existem para serem vividos. E nessa noite, Deus, Ele quer nos ensinar algo muito poderoso que com certeza vai transformar a minha e a sua vida. Que com certeza, esse processo que você tem enfrentado, você vai começar a enxergar esses processos com outros olhos. E quais são essas coisas que Deus quer nos ensinar nessa noite? Baseado dentro do nosso texto, a primeira coisa que Deus quer nos ensinar nessa noite é o seguinte: os processos que você enfrenta sempre terá uma finalidade maior para os outros do que para você mesmo. Quando nós vamos ao nosso texto, o texto vai dizer o seguinte: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Uma coisa eu digo, guiado e instruído pelo Espírito Santo de Deus: quem não passa pelos processos de Deus, não vive os propósitos dEle. Quem não passa pelos processos de Deus, não vive os propósitos dEle. Se José não tivesse passado por todo o processo de rejeição, de dor, de sofrimento, de solidão, até se tornar governador do Egito, os seus irmãos, eles não viveriam o propósito. Se José não tivesse passado por tudo que passou, os seus irmãos não viveriam o propósito. Se José não tivesse passado por tudo que passou, os egípcios, naquele momento, não viveriam o propósito. Toda a terra do Egito tinha morrido de fome. Você conhece muito bem esse texto. E se José não tivesse enfrentado, não tivesse passado por todos os processos, até se tornar governador do Egito, a nação de Israel, ela não teria tido início. Porque foi a família de José
foi morar com ele no Egito, por conta da fome que havia se instaurado naquele momento, naquele lugar. O propósito, presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso, que lá no final dessa ministração você vai entender muito bem essa frase aqui. O propósito é de Deus, o propósito vem de Deus. O processo, quem passa é você. O processo, quem tem que passar, somos nós, eu e você. E quem desfruta dos resultados são as outras pessoas. Deus, Ele dá o propósito. Nós passamos pelo processo. E as outras pessoas desfrutam desse resultado. Às vezes, queridos, há um propósito de Deus na vida do seu irmão, mas quem tem que passar por todo o processo é você. Às vezes, há um propósito de Deus na vida de seus familiares, e quem tem que passar pelo processo é você, somos nós. Às vezes há um propósito de Deus no seu emprego, às vezes há um propósito de Deus na sua escola, mas quem tem que passar por todos os processos somos nós, eu e você. E esses processos, eles acontecem de várias formas, de várias maneiras. Algum familiar seu não vai com a sua cara, talvez. Talvez lá no seu emprego levantam calúnia, difamações contra você, sem você ter feito nada, simplesmente por você ser cristão. Talvez também você é excluso de algum grupo no meio da sociedade, por conta do Deus que você segue, por conta do seu comportamento, por conta do seu caráter, você é excluído. Então, queridos, Deus, Ele usa de várias formas e maneiras cada processo que Ele impõe na minha e na sua vida. E existe uma frase que Deus me deu que diz o seguinte: quando os outros tensionarem o mal contra você, lembre-se que eles são apenas instrumentos usados por Deus para que o seu propósito seja cumprido. Aleluias, aleluias. Então, quando as pessoas se levantarem contra você, contra a sua postura, quando alguma coisa tensionar o mal contra você, lembre-se, querido, que são instrumentos de Deus, para que o propósito dele seja cumprido na sua vida. Quando nós vamos na Bíblia, na história da Bíblia e na história geral, nós vemos vários homens e mulheres de Deus que passaram pelos processos de Deus. Passaram, eles não fugiram, eles enfrentaram e eles foram vitoriosos. Nós vemos Moisés, nós vemos Elias, Davi, nós vemos os discípulos, nós vemos os pais da igreja, e nós vemos o nosso mestre, o nosso Jesus, passando por todos os processos de Deus. Todos esses homens e mulheres que a Bíblia nos apontam, passaram pelos processos dolorosos de Deus, e não fugiram, e não retrocederam. Eles não retrocederam. E existe uma frase do nosso pastor que diz o seguinte: no tempo da crise, identificamos as áreas de fraqueza no nosso caráter. É no tempo das crises que nós identificamos as áreas de fraqueza no nosso caráter. E talvez essa tenha sido a área de maior fraqueza no caráter de alguns crentes. Pois sempre que uma crise se inicia, pois sempre que uma crise se levanta contra aquela pessoa, ela logo tem o pensamento de fugir, logo tem o pensamento de não enfrentar. Mas eu digo para você nessa noite: não fuja dos processos, não fuja dos processos. E eu falo isso também, olhando para a vida do apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus, Ele não te deu um espírito de covardia, para que quando os processos dele se levantarem contra a sua vida, você lembre desse texto, e você não retroceda, e você não fuja. E no segmento do texto, no versículo 8, vai dizer o seguinte: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim,
que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Suportem comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Em momento algum, o apóstolo Paulo aqui, ele olha para os processos de Deus na vida dele e ele enxerga as dificuldades. Em momento algum. Quando ele olha para os processos de Deus na vida dele, e nós sabemos que os processos de Deus na vida do apóstolo Paulo foram terríveis, foram amargos, que muito de nós não conseguiríamos suportar. Mas ele olha para o Evangelho. Ele olha para o Evangelho segundo o poder do nosso Deus. E no último culto nós fomos ministrados sobre o verdadeiro Evangelho, através da vida do nosso diácono Daniel. No último culto, Deus falou de uma forma poderosa aos nossos corações, para que nós nos despertássemos. E hoje eu entendo porque Deus nos despertou, mostrando para nós claramente o verdadeiro Evangelho, para que quando as lutas se levantarem contra você, para que quando as crises se levantarem contra você, você possa enxergar os processos de Deus e suportar pelo Evangelho, segundo o poder do nosso Deus. Glória a Deus. E quando nós vamos ao nosso texto, a segunda coisa que Deus quer nos ensinar nessa noite é que quando estiver passando pelos processos de Deus, concentre a atenção de todos em Deus. Concentre a atenção de todos em Deus. No nosso texto vai dizer o seguinte: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Em vez de usar a situação para favorecer a si mesmo, naquele momento, José, ele mostrou a todos quem era o motivo dos processos que estava enfrentando. Sabe, queridos, é tão maravilhoso, isso é tão maravilhoso, porque quando Deus, ele determina um propósito para nós, e ali nós começamos a passar pelo processo dele, e esse processo, como eu disse logo acima, muitas das vezes é um processo de dor, um processo de sofrimento, um processo que traz um amargo na nossa vida, mas essa é uma excelente oportunidade de apresentarmos Deus às pessoas. Essa é uma excelente oportunidade que Deus nos dá de apresentarmos Deus a outras pessoas. Pois quando nós damos testemunhos do que passamos, enfrentamos, até chegar aqui, Deus, ele é soberanamente exaltado. O nome do nosso Deus, ele é glorificado. E isso é maravilhoso demais. Queridos, quem dera se cada um de nós pudesse ver essa soberania de Deus sobre as nossas circunstâncias, sobre as circunstâncias que se levantam, como José viu. E isso, no entanto, não acontece sem os processos de Deus. Não há outra forma de nós enxergarmos a soberania de Deus, enxergarmos Deus numa visão mais ampla, mais profunda, mais nítida, sem passar pelos processos de Deus. São neles, nos processos, que aprendemos a ver Deus numa dimensão mais ampla, mais extensa. Muitas das vezes, parte dos processos que enfrentamos é para que comecemos a ver Deus de uma forma mais profunda. Repare, talvez se você não estivesse passando por nenhuma dificuldade, por nenhuma tribulação, por nenhum sofrimento na sua vida,
Talvez você não estaria buscando Deus da forma que você tem buscado hoje. Talvez você não estaria recebendo tantas revelações de Deus como você tem recebido hoje. É só você olhar para tudo que Deus tem feito, para tudo que Deus tem falado, olhar para a sua vida e ver que por meio dos processos que você tem enfrentado, Deus ele tem se revelado a você de uma forma poderosa. José, ele enxergou isso com clareza. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que Davi, o rei Davi também enxergou isso com clareza. Repare que quando Davi ele pecou contra o Senhor, ele clamou amargamente pela misericórdia do nosso Deus. Ele enxergou Deus de uma forma tão profunda, tão intensa, porque ele sabia o tamanho, a grandiosidade, o poder do nosso Deus. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que Jó, queridos, Jó, ele deu uma aula para nós, da soberania, da grandiosidade do nosso Deus, através dos sofrimentos. Quando nós vamos lá em Jó 42, versículo 2, vai dizer o seguinte: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E muitos homens e mulheres enxergaram isso e não fugiram dos processos. Existe uma frase do nosso pastor que diz o seguinte, frase de número 61, vai dizer o seguinte: quando pedimos a Deus, Ele abre nossos olhos espirituais, então olhamos com os olhos dos céus. Ainda que todos estejam vendo crise, você estará vendo a glória de Deus. Aleluia, queridos. Coloque a mão no seu peito e estenda a sua mão. Eu profetizo em nome de Jesus que esse processo que está enfrentando servirá como um colírio de Deus, para que você enxergue Deus de uma forma mais profunda, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplauda o nosso Deus. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Mas infelizmente, queridos, em nossos dias, o evangelho diluído que tem sido pregado, e o nosso diácono Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, ministrou isso no culto passado. Um evangelho que parece, algo que parece ser um evangelho, algo que parece ter a essência do evangelho, mas que não é o verdadeiro evangelho. Esse evangelho fraco, diluído, raso, que tem sido pregado por muitos por aí, tem transformado essa geração, uma geração de medrosos, covardes, que preferem fugir dos processos de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: o nosso Deus, Ele é soberano, e nada pode impedi-lo de cumprir o propósito dEle na sua vida, queira você ou não, goste você ou não. Nada pode impedir o propósito do nosso Deus. Nada. Se você é orientado por propósito, se você é instruído pelo propósito de Deus, não são as crises que vai te afastar, não são as crises que vai te paralisar. Se você é orientado por propósito, pelo propósito do nosso Deus, não são as lutas, as dificuldades que vai te paralisar. Muito pelo contrário, elas serão como uma mola propulsora para que você se aproxime mais do nosso Deus. Então, queridos, não fuja dos processos. Não fuja dos processos. E a terceira coisa que nós veremos aqui nessa noite é que, após passar pelos processos, Deus vai te abençoar poderosamente. Creia nisso. Creia nisso, que após você passar por todos os processos que Deus tem delegado sobre a sua vida, você será abençoado poderosamente. É aquilo que eu disse, é só você olhar para a sua vida. É só você olhar para a sua vida hoje e ver tudo que Deus já realizou na sua vida. E veja se Ele não tem te abençoado poderosamente.
Talvez, se você tivesse fugido do propósito do Senhor em algum momento da sua vida, talvez você nem estaria diante dessa transmissão, diante dessa mensagem. Mas por não fugir dos processos do Senhor, Deus, Ele tem te abençoado de uma forma poderosa. Quando nós vamos ao nosso texto, vai dizer o seguinte: Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha os processos que José enfrentou. Antes, pastor de ovelhas. Depois, escravo. Depois, prisioneiro. E depois, governador do Egito. José, em cada processo, não fugiu, não retrocedeu. E sabe, queridos, tem pessoas que Deus faz passar uma única vez pelos processos, e talvez você é uma dessa pessoa, que passou uma única vez pelo processo do Senhor e foi o suficiente. Mas outras pessoas, Deus faz passar 2, já outras, Deus faz passar 3 vezes, já outras pessoas, Deus faz passar várias vezes e vários processos ao mesmo tempo. Vários processos ao mesmo tempo. E quando nós olhamos para a frase de número 30 do nosso pastor, vai dizer o seguinte: não fique decepcionado se o Senhor não der o alívio imediato que você gostaria. Todo o processo do sofrimento é para o nosso aperfeiçoamento. Isso é glorioso demais, queridos. Sabe por quê? Que quanto maior for o processo do sofrimento na sua e na minha vida, mais aperfeiçoado nós seremos em Deus. Quanto maior for as dificuldades, quanto maior for as lutas, mais nós seremos aperfeiçoados em Deus. Mais nós seremos aperfeiçoados em Deus. José, ele entendeu que os processos que ele enfrentou não foram castigo de Deus. Os processos que eu e você, os processos que nós enfrentamos, não são castigo de Deus, mas sim uma oportunidade de crescimento. Veja, queridos, olha para a sua vida, repare o quanto você cresceu de um tempo para cá, o quanto você cresceu depois que você começou a encarar, a não fugir dos processos do Senhor. Veja quem você se tornou hoje em Deus por não fugir dos processos. Para cada processo vencido, um novo nível nós avançamos. Para cada processo que nós passamos, nós avançamos um novo nível. E na maioria das vezes, nós queremos alcançar grandes coisas em Deus. Nós queremos ser uma pessoa extraordinária em Deus. Nós queremos ser, muitas das vezes, tudo. Nós queremos ser tudo. Mas nós não queremos aceitar as condições dos processos. Nós negligenciamos, nós dizemos: Senhor, isso não é para mim. Senhor, isso eu não consigo suportar. Senhor, isso eu não quero assumir esse compromisso com o Senhor agora. Sabe, queridos, quando nós fazemos isso, quando nós negligenciamos aquilo que Deus, o processo que Deus tem colocado sobre nós, nós estamos negligenciando o crescimento de Deus. E por isso que muitos se encontram como crianças espiritualmente, como crianças espirituais, não avançam, não crescem, não desfrutam de alimento sólido, precisam de leite ainda, porque Deus tem delegado os processos dele, com o intuito de fazer você crescer, e você diz: Senhor, isso não, Senhor, isso não, e aí nós estamos correndo também um outro risco, que é, nós estamos indo contra a palavra de Deus, nós estamos indo contra o próprio Deus,
Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Ele sabe o plano que Ele tem para mim e para você. São planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então, não negligencie os processos de Deus. Não fuja dos processos de Deus. Por não fugir dos processos do nosso Deus, Abraão se tornou pai de multidões. Por não fugir dos processos de Deus, José, ele se tornou governador do Egito. Por não fugir dos processos de Deus, Elias, ele se tornou o maior dos profetas. E por não fugir dos processos de Deus, Jesus, o nosso mestre, ele foi perseguido, ele foi morto, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluias, queridos, aleluias. Glória a Deus. E para concluir essa mensagem, a título de conclusão, o processo de Deus na nossa vida, muitas vezes, não revela a sua finalidade. Ele não revela de início a sua finalidade. Não é acessível como um livro de receita, que você olha ali os ingredientes e você decide se você vai fazer aquela receita ou não. Se fosse assim, nós escolheríamos por não passar pelos processos. Se Deus dissesse para nós, olha, você vai passar por esse e por esse processo, mas lá na frente você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser grandes coisas. Aí, queridos, nós, de imediato, nós diríamos ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Deus, Ele é tão perfeito, Deus, Ele é tão perfeito, que Ele não nos revela de início o processo que nós estamos enfrentando. Talvez você tenha passado por um processo doloroso, e você já clamou a Deus, você já jejuou, você já orou, e Deus, Ele não disse nada. Deus, Ele não revelou o porquê daquele processo, o porquê daquele sofrimento, o porquê daquela luta. Lembra, Jó passou por todos os processos, pela moenda de Deus, clamou a Deus, questionou o Senhor, fez várias perguntas a Deus, e Deus, no início, não revelou a finalidade de tudo aquilo que ele estava passando. Não revelou. O processo de Deus, muitas das vezes ele vem de uma forma silenciosa, e você só compreende quando tudo está pronto. Quando tudo está pronto. Sabe por quê, queridos? Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe que se nós soubéssemos de tudo aquilo que enfrentaríamos, nós com certeza deixaríamos de buscar Ele como temos buscado. Nós com certeza nos afastaríamos dEle, porque Ele conhece a nossa vida. Ele sabe quem sou eu, Ele sabe quem é você, Ele sabe quem somos nós quando ninguém está vendo. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, quando o processo de Deus, ele acaba, quando o processo de Deus está concluído, quando Deus conclui todo o processo, e o processo acaba, aí então, você entende, nós entendemos o porquê de cada situação que nós enfrentamos. E aí, nós descobrimos que tudo aquilo que nós enfrentamos gerou em nós uma força necessária para viver as promessas do nosso Deus. Isso é tremendo demais, isso é maravilhoso demais. Quando o processo do Senhor, quando o processo de Deus na sua vida se conclui, as interrogações que haviam dentro do seu coração são cessadas. As dúvidas que havia dentro do seu coração são cessadas. E aí, estamos prontos
para viver cada palavra que o Pai tem liberado sobre a minha e a sua vida. E aí nós estamos prontos para ser participante da natureza divina do nosso Deus. Não fuja dos processos, queridos. Deus diz para alguns aqui nessa noite, diante dessa transmissão, não fuja dos processos. Pode estar ferindo agora, pode estar sendo doloroso agora, pode estar te machucando, mas repara uma coisa, com certeza está te mudando de dentro para fora, e te fazendo enxergar o que antes não enxergava, e também está te preparando para viver os maiores projetos que você jamais poderia imaginar. Quando nós olhamos para a história do povo hebreu, nós vemos Deus fazendo isso. Deus tinha um propósito para aquele povo, para que eles fossem para uma terra que emanava leite e mel. Mas da saída do Egito até a terra da promessa, olha quantos processos eles tiveram que enfrentar. Olha quantos processos eles tiveram que enfrentar. Olha quanta coisa Deus manifestou na vida daquele povo. Olha quanto crescimento o povo hebreu teve. Quantas instruções o povo hebreu teve. Quantos ensinamentos. Experimentaram a glória do Senhor de uma forma como talvez nenhum outro experimentou em algum momento da história. Mas era necessário que eles passassem por todos os processos, porque o coração deles ainda estava no Egito, e Deus havia dito que se Ele tivesse tirado eles do Egito e levado direto à terra da promessa, eles enfrentariam lutas, eles enfrentariam batalhas, e eles se lembrariam do Egito e voltariam para lá. E Deus fez eles darem voltas e mais voltas no deserto, para que o propósito dele fosse cumprido, para que o povo hebreu pudesse enxergar Deus de uma forma poderosa, para que o povo hebreu pudesse viver coisas que jamais eles mesmos e ninguém poderia imaginar. Lembre-se, queridos, de uma coisa, que quando você estiver passando pelos processos de Deus, as pessoas à nossa volta também são transformadas. Quando nós passamos pelos processos de Deus, as pessoas que nos rodeiam, elas são transformadas pelo meu e pelo seu testemunho. Testemunho de obediência a Deus. Pela nossa alegria em estar enfrentando cada processo, cada dificuldade. E até mesmo pelas nossas lágrimas. Às vezes, um vizinho seu, às vezes, um amigo seu que não é cristão, ele enxerga, ele olha para você e vê você passando por lutas, passando por batalhas, passando por provações, mas ele olha para você e vê algo diferente. Ele olha para você e vê um brilho, enxerga um brilho diferente. E aquele brilho ali traz uma curiosidade ao coração dele. E ele começa a se questionar. Eu não estou passando por problemas igual aquela pessoa está passando. Eu não estou enfrentando dificuldades igual fulano está enfrentando. Mas eu também não estou com essa alegria igual ele tem. E aquilo ali começa a entrar no coração dele. E daqui a pouco, ele começa a se aproximar de você para descobrir que brilho é esse. Para descobrir o que há diferente em nós. E aí, essa pessoa, ela é transformada. Olhe para o sofrimento presente pela ótica da glória futura. Uma das frases do nosso pastor. E como, queridos, o nosso mestre, o nosso Jesus, ele é o centro de todas as coisas.
Ele é o centro de todas as coisas. Não poderíamos terminar esse sermão de outra forma. Ele mais do que ninguém, ele ilustra com a sua própria vida tudo o que falamos até aqui. Tudo que foi abordado aqui, o nosso Cristo, Ele nos mostra com clareza, por meio da sua vida. Ele passou por todos os processos em obediência ao Pai. Ele se despiu da sua glória. Ele viveu como um de nós, ele sentiu dores, ele teve fome, ele sofreu na carne como nós sofremos. Ele foi humilhado pelos homens. Talvez você está passando por um problema, talvez você está passando pelo processo de Deus. Presta atenção nisso. Talvez você está enfrentando um processo de Deus na sua vida, mas você não está carregando uma cruz nas costas. Talvez você está passando pelo processo de Deus, mas você não está recebendo chibatadas nas suas costas. Talvez, queridos, você está passando por um processo do Senhor, e esse processo tem sido doloroso, mas não tem ninguém cuspindo no seu rosto. Você não está tendo que caminhar quilômetros com uma cruz nos ombros, sendo humilhado, sendo escarnecido. E quando chegou a hora mais dolorosa do processo de Jesus, sabe o que aconteceu? Aleluias. Ele não fugiu do processo. Ele não retrocedeu. Ele suportou até o fim, sem abrir a sua boca. Esse é o nosso Deus. E lembra que eu falei com você no início dessa ministração, para que prestasse atenção na frase que eu disse que o propósito é de Deus, os processos quem passa somos nós, e quem desfruta dos resultados são as outras pessoas. Essa frase se encaixa nesse momento do sermão. O processo que Jesus, os propósitos era de Deus, o propósito dos processos que Jesus passou era de Deus, veio do Pai. Mas o processo, todo o processo, desde do se despir da sua glória até a cruz, todo o processo, quem passou foi o nosso Mestre, Cristo Jesus. E sabe quem desfrutou? Nós. Nós desfrutamos do processo, do propósito de Deus na vida de Jesus, através do processo que Ele passou, porque hoje nós temos vida, e vida em abundância, porque o nosso Mestre, o nosso Jesus, Ele não fugiu dos processos. Aí eu te pergunto nessa noite, você já imaginou o que seria de nós se Jesus tivesse fugido dos processos de Deus? Você já imaginou o que talvez aconteceríamos, o que certo aconteceríamos com cada um de nós? Se Jesus, na hora H, naquele momento, fugisse dos processos, ou durante todo o processo, Ele negligenciasse parte do processo ou fugisse do processo, nós ainda estaríamos
mortos dos nossos delitos e pecados, nós ainda seríamos inimigos de Deus. Deus, Ele tem um propósito na minha e na sua vida, como Ele tem um propósito na vida de outras pessoas. E para que o propósito na vida de outras pessoas se cumpram, Deus, Ele faz com que cada um de nós, passemos pelo processo, para que assim o propósito dele seja cumprido e as outras pessoas, elas possam desfrutar de cada processo, de cada etapa que nós vencemos no Senhor. Deus, Ele permite certos eventos em nossas vidas para realizar o seu propósito eterno. Deus, Ele permite certas coisas acontecerem na minha e na sua vida, para que o propósito dele, o propósito eterno dele, seja cumprido. Mas isso não nos tira a responsabilidade dos nossos atos. Nós temos aprendido muito sobre isso aqui, nesse ministério, através desse altar, através da vida do nosso ministro, através da vida do nosso pastor, que Deus, Ele faz e tem feito a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E se nesse momento você tem passado pelo processo de Deus, você deveria dar glória a Deus. Se nesse momento você tem passado por alguma dificuldade e você percebe que essa dificuldade tem te aproximado mais do Senhor, você deve dar glória a Deus. Porque muitos gostaria de estar passando por aquilo que eu e você estamos passando nesse momento. Muitos gostariam de estar passando pelos processos de Deus, etapa por etapa, crescimento por crescimento, vitória, sucesso através de sucesso. Muitos gostariam de estar passando por esse processo, mas não tem a oportunidade que eu e você temos. Todo o processo do sofrimento é para o nosso aperfeiçoamento. É no meio das crises, é no meio das dificuldades, é no meio dos problemas que nós descobrimos quem nós somos em Deus. Sabe, queridos, e não importa as formas de processo que você enfrenta, seja uma forma dolorosa, seja uma forma mais suave, mais branda, seja uma forma mais profunda, mais agônica, não importa. O que importa é a nossa atitude, em relação aos processos de Deus. E como você bem sabe, nós estamos no mês da atitude. E Deus te colocou diante dessa mensagem, Ele te colocou diante dessa ministração, para que você mude toda a visão que você estava tendo em relação ao processo que você está enfrentando. O nosso pastor, ele sempre ministra aqui para nós, quando nós estamos passando por quando ele nos corrige em alguma situação, nos corrige em algum comportamento, e ele sempre diz o seguinte: nós sempre estaremos sendo treinados, avaliados por Deus. Sempre. Toda a correção, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a dificuldade, toda a tribulação que nós enfrentamos, é Deus nos provando, é Deus nos colocando à prova. E os processos que Ele coloca na minha e na sua vida
não tem o objetivo de te reprovar, não tem o objetivo de te excluir de alguma forma, não, muito pelo contrário. O processo que Ele coloca na minha e na sua vida é para que nós sejamos aprovados nele. Não fuja dos processos. Encare cada processo de Deus como direção, como crescimento, como orientação, como instrução do Senhor. E você nessa noite, você pode escolher. Você pode escolher se você aceita passar pelo processo de Deus, se você aceita passar pelo tratamento do Senhor, e ali viver todas as etapas desse processo, sejam elas boas ou sejam elas ruins aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus, todas as coisas são certas, são justas. Ele sabe de tudo. Mas você nessa noite, você pode escolher, se você quer continuar olhando para os processos que Deus tem colocado na sua vida, com um olhar de tristeza, com um olhar de dor, de sofrimento, ou você pode escolher aceitar os processos de Deus, não fugir dos processos de Deus, e ver pessoas sendo abençoadas, ver a sua vida sendo abençoada. Nesse momento, muita coisa que você não estava entendendo, o porquê de você estar passando, porquê você está enfrentando, você começa a entender. E tudo começa a se tornar tão claro, tão nítido, a ponto de você dizer, para olhar, falar para o Senhor, clamar ao Senhor: Senhor, continua, Senhor, continua. Eu quero mais, eu desejo mais, eu necessito de mais. E aí você começa a desfrutar de coisas que você talvez jamais imaginaria que você ia passar. Talvez aí você começa a enxergar que talvez aquela pessoa que você sempre falava da palavra, que você sempre ministrava sobre a vida dela, que você sempre orava, que você sempre jejuava, talvez aí a partir desse momento você começa a ver aquela pessoa se quebrantando para a palavra do Senhor, assistindo, participando do culto junto com você, te ajudando ali em tudo que você precisa, sendo um apoio para você naquele momento. E aí você fala: Senhor, só o Senhor para fazer coisas tão poderosas, tão gloriosas na minha vida e na vida dessa pessoa. Tudo isso porque você não fugiu dos processos de Deus. Curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por cada um de você que talvez chegou diante dessa transmissão com uma vida arrasada, com uma vida dolorida por conta dos processos de Deus, mas que até então você não estava enxergando que era Deus, que era o propósito de Deus, que era o propósito dele sendo manifestado sobre a sua vida. E você, com tudo isso, por meio dos processos, você se frustrou, você desanimou da caminhada, você se entristeceu em alguns momentos, você muitas das vezes questionou a Deus o porquê de tudo isso. Eu quero orar pela sua vida. Pai Santo, Pai querido, nós louvamos ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor liberou em nós e através de nós aqui nessa noite, Pai, por meio do Teu altar, por meio da Tua palavra, guiado pelo Teu Espírito Santo. Deus, que nesse momento o Senhor possa ir de encontro ao coração, à mente, à vida de cada um dos Seus filhos e filhas, que por não entenderem os processos do Senhor, por não entenderem e compreenderem o propósito do Senhor na vida de cada um deles, se frustraram,
no meio da caminhada, se desanimaram, perderam a fé, perderam a esperança. Eu peço, Deus, que nesse momento o Teu Espírito Santo possa preencher, Senhor, cada mente, cada coração, guardando e livrando, Deus, de todo mal. Pai Santo, que por meio do processo que os seus filhos e filhas estão enfrentando nesse momento, eles possam enxergar o Senhor de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa, de uma forma mais ampla, de modo, Deus, que todas as dúvidas, que todas as dores, todos os questionamentos sejam cessadas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Não permita, Deus, que os seus filhos e filhas confundam o propósito do Senhor e os processos a qual o Senhor delega a cada um. Não permita que eles confundam com as ciladas do inimigo. Não permita, Senhor. Mas permita, Deus, que eles enxerguem cada etapa do processo, através do crescimento que eles têm tido no Senhor. Que eles enxerguem cada processo que eles têm passado, que eles enxerguem que um novo nível eles têm prosseguido, para que eles enxerguem em cada etapa do processo, as estruturas deles sendo cavadas mais fundo, mais fundo, mais fundo. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça os seus filhos. Fortaleça, Deus, cada coração, cada vida, cada um daqueles, Pai, joelhos cansados, vacilantes. Cada um, Senhor. Em nome de Jesus. De que o Senhor possa se revelar a cada um dos seus filhos e filhas, por meio dos processos que eles têm enfrentados. E que assim, eles possam desfrutar e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, por meio do teu propósito, por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito. E que possamos, Pai, de uma maneira sobrenatural e poderosa, sermos participantes da natureza divina, olhando para a cruz de Cristo. Que assim sejamos nós, que por amor ao Pai, em obediência ao Pai, que por amor ao Filho, em obediência ao Filho, que por amor ao Espírito, em obediência ao Espírito, nós possamos, Pai, ver os propósitos do Senhor sendo cumpridos, sendo concluídos em nossa vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a oração que nós fazemos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Abra sua mão.